E aí, pessoal? Galera, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a resolução do exercício que eu passei na aula passada, tá? Na aula passada eu pedi para vocês implementarem, né, o método adicionar, tá? Para adicionar um item na nossa lista ligada, uma célula, em qualquer posição, tá? Eu já resolvi, já coloquei aqui a resolução. Eu vou mostrar aqui o código para vocês e vou comentar ele aqui um pouquinho para que vocês entendam, tá? Então, pessoal, a função, o método, né, adicionar, ele é bem simples e, na verdade, acaba sendo aqui uma continuação aqui do que a gente já viu, né, no adicionar ao início e adicionar ao fim. Tá? Vou mostrar aqui a implementação para vocês. Então, esse método, ele recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro são os dados que nós queremos adicionar e o segundo parâmetro é a posição na qual nós desejamos adicionar esses dados. Tá? Lembrando que a primeira posição é a posição 0, tá? E a última posição, né, no caso, vai ser a quantidade de elementos menos 1. Tá? Então, se a minha lista tem 3 posições, o último tem 3 elementos, né? A última posição é a posição 2. E também, né, lembrando que a gente conversou que a gente deixou aí acordado, né, para esse exercício, é que a inserção seria feita naquela posição que a gente determinar e o item que estivesse naquela posição, a célula que estivesse naquela posição, passaria a ser a próxima célula, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá as células 0, 1, 2, tá, já adicionadas, e eu mando inserir um novo item, 99, por exemplo, na célula 0, na primeira posição, o que vai acontecer? A minha lista vai ficar 99, 0, 1, 2, certo? Se eu mando adicionar um item na última posição, nesse mesmo exemplo, 0, 1, 2, a última posição é a posição 2. Se eu mandar adicionar o 99 na posição 2, a minha lista vai ficar 0, 1, 99 e 2, certo? Se eu quiser adicionar um item no final da lista, aí o que eu tenho que fazer é indicar uma posição a mais, né? Uma posição que não existe. Então, por exemplo, nesse exemplo aí que eu tenho 0, 1, 2, se eu mandar adicionar na posição 3, ele vai adicionar no final da lista, tá? E a gente deixou também aí acordado que se o usuário colocar um número ali maior, por exemplo, posição 1000, né? Numa lista com 3 itens, que ainda assim a gente vai inserir na última posição, certo? Então vamos ao código. Então a primeira coisa que eu faço aqui, pessoal, é criar uma nova célula e adicionar os dados que eu recebi aqui como parâmetro nessa célula. E aí, para fazer a inserção, pessoal, eu vou precisar, né, de duas informações. Vou precisar manter duas informações sobre as células. Primeiro, qual é a célula anterior? Por quê? Porque é a célula anterior que tem um link, né, que tem a ligação com a posição que eu quero inserir. Então, a substituição que eu vou fazer, né, a mudança que eu vou fazer vai ser na célula anterior, como a gente já viu, tá? Qual é a célula atual? Por quê? Porque a célula que eu estou inserindo agora, ela vai passar a apontar para essa célula que era a célula atual, tá? E vou aqui gravar o índice 0, né? E aí usar aqui aquele laço que a gente já viu para ir pulando, né? De célula a célula até achar a posição onde eu desejo fazer a inserção, certo? Então aqui eu vou andando célula a célula até achar, né, a posição que eu quero ou então chegar ao final da minha lista, que vai ser o caso aqui quando o atual, né, virar nulo e aí esse laço também vai deixar de ser executado, tá? Então, passei aqui por esse laço, achei a posição que eu quero ou cheguei ao final da minha lista, aí sim eu vou fazer a inserção. Como que é feita a inserção? Então, a célula que eu estou inserindo se chama célula, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir que a próxima, né, célula, depois dessa célula que eu estou inserindo, é a minha célula atual, tá? Então, alguns casos aqui, por exemplo, se eu estou inserindo na célula 0, então a atual vai ser a primeira célula, né? Vai passar aqui por esse laço sem executar nenhuma vez. E aí eu vou inserir, né, a minha célula e apontar para aquela que era a primeira célula, agora vai passar a ser a segunda.
Nesse caso, quando a gente chegar aqui nesse if, anterior vai ser nulo, tá? Porque como é a célula 0, anterior é nulo, ainda não passou nenhuma vez pelo laço, então anterior não mudou de valor. E aí, nesse caso, como eu sei que eu estou inserindo então na primeira célula, eu vou trocar o início, né, a propriedade início da minha lista ligada, pela nova célula que eu estou inserindo, certo? Então, o início é a célula que eu estou inserindo, e a célula que anteriormente era 0 passa a ser a próxima célula a partir do início, tudo bem? O outro caso é quando anterior não é nulo, que cairia aqui no else. Ou seja, é o caso quando eu estou inserindo na célula 1, 2, 3, assim por diante, não na 0. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou pegar a célula anterior, né? Eu já sei que ela não é nula, e vou dizer, olha, a próxima célula é essa aqui que eu estou inserindo. E essa célula aqui que eu estou inserindo, a próxima dela, né? A gente já definiu que era a célula que estava na posição atual. Tá? Com isso eu faço ali não a substituição, mas eu coloco essa célula no lugar da que estava e a que estava passa a ser a próxima. Outro caso limite aqui é quando eu falo da última posição, tá? Nesse caso, o que vai acontecer? Atual vai ser nulo, então a próxima passa a ser nulo, certo? E anterior, né? Caso a minha lista esteja vazia, anterior também vai ser nulo. Então, nesse caso, eu simplesmente vou dizer, ó, início é a minha célula, porque não tinha nada, né? Tá em branco. Então, início passa a ser a célula. Se não, né, se eu estou inserindo na última posição, mas a minha lista não estava vazia, então eu vou ter uma anterior. E aí, eu simplesmente vou dizer que a próxima da anterior é essa célula que eu acabei de inserir, tá? Pessoal, deem uma olhada aí, repassem esse código. Não é um código muito complicado, tá? Eu sei que olhando assim uma primeira vez e essa explicação aqui talvez não seja o suficiente para vocês entenderem, mas repassando esse código aqui, eu acho que vocês podem entender bem o que está acontecendo, tá? Bom, vamos ver isso aqui na prática, então. Então, aqui no programa, pessoal, eu já fiz algumas modificações. Então, eu criei a lista e adicionei aqui, ó, 5 células, começando na 0 até a 4, certo? Todas ao fim. Então, eu vou ter aqui, chegou aqui no final, esse mostrar vai mostrar uma lista 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Depois, eu vou usar aqui o adicionar para inserir o valor 99 na posição 1, que seria aqui, né, o item 1, a segunda posição. E aí mostro novamente. Vamos ver se isso aqui está funcionando? Executar. Ó, então, 0, 1, 2, 3, 4. E depois da inserção, 0, 99, 1, 2, 3, 4. Parece que está tudo ok. Vamos tentar fazer a inserção na posição 0, na primeira posição. Executei. Ó, ele veio aqui, 99, 0, 1, 2, 3, 4. Então, também está funcionando. Vamos tentar inserir agora na posição 4, tá? Quando eu insiro na posição 4, pessoal, eu não estou inserindo no final da lista, tá? Eu estou inserindo na posição que estava aqui o 4, nesse caso. Então, vou executar. Ó, 0, 1, 2, 3, 99 e 4. Tá correto. Agora, se eu inserir na posição 5, aí sim ele tem que ir para o final da lista. Ó, então tá correto também. Vamos tentar um valor muito alto aqui. 9.999. Executei. Ele também inseriu no final sem dar nenhum erro. Então, tá ok, pessoal. Tá se comportando aí da maneira que a gente esperava. Tudo bem? Então, pessoal, tá feito, né, o nosso adicionar, tá? Nossa lista ligada tá aqui. Bem, a célula. E agora, pessoal, a gente vai ver aqui, não é bem um novo conteúdo, tá? Agora a gente vai falar das listas duplamente encadeadas, tá? E, assim, é muito parecido com a lista ligada comum, tá? Eu vou explicar para vocês o que é, como funciona, e o nosso exercício para essa semana, né, vai ser implementar a lista duplamente ligada, porque ela, no final das contas, é só uma extensão disso aqui que a gente já fez. Tudo bem? Então, no próximo vídeo, eu explico o que é a lista duplamente ligada e como vai ser esse exercício.